Bom dia, bom dia para todos. Hoje estou aqui, né? Não podia deixar falar um pouquinho do dia, né? Do portal aí, do 1111, e o que que vibratoriamente está trazendo, né? Frequencialmente, como informação aí para todos nós, né? Nesse dia. É interessante a gente ir observando, né, quando vai chegando assim determinadas frequências, né? Tem muita gente que não acredita, que acha que igual ontem eu vi muitas pessoas falando que era baboseira, né? Mas existem frequências, né? E essas frequências são sentidas por muitos e por muitos não, e tá tudo certo, né? Cada um vai interagir com essa energia, né, de uma forma. Mas o que eu achei interessante é que de domingo para ontem, foi de repente eu estava quieta, sentada no sofá e deu uma pontada no meu ouvido, mas assim, do nada. Eu não estou gripada, não tinha nariz correndo, nada. Mas foi uma pontada tão violenta. E eu tentei de tudo, sabe? Você tenta de tudo. Eu fui deitar e a noite inteira o ouvido direito aqui. Pá, pá. Quando no dia seguinte eu não dormi nada, né? Então a madrugada de segunda foi aquela, né? Talvez aqui eu não querendo escutar algo, né? Mas no dia seguinte eu estava assim, meu Deus. E aí coisa que eu não faço nunca. Fui ao hospital, né? Falei, não, tem que ver, tô com uma infecção no ouvido, alguma coisa. Aí fica horas dentro daquele lugar, esperando, né, para ser atendido. A gente eu falo assim, tem anos-luz que eu não vou ao hospital, e quando eu vou, eu falei assim, oh meu Deus, fui. A menina me atendeu, nada, claro, nada no ouvido, mas a dor estava lá, né? Ela sugeriu uma série de outras coisas e deu um remédio para poder passar a dor, né? E, enfim, eu como não tenho o hábito também de tomar remédio, onde eu fiquei completamente derrubada, porque eu fui tomar ainda por cima o remédio. Depois que eu tomei, que eu cheguei em casa, já era quase 1 hora da tarde. Eu fui almoçar e eu tomei. Nossa, de meio-dia de ontem eu dormi, gente. Assim, acordava, me dormia, acordava, dormia. Acordei hoje às 6. Eu falei assim, misericórdia, né? E a gente o que é que não queria escutar, né? E que de repente, pimba, né? Abre aqui, né? E chega lá só para constatar, não tem nada. O ouvido está limpo, não tem nada, de nada, de nada. Você não tem febre, você não tem, a pressão está boa, está tudo bom, eu sei. Né? Então eu falo que muitas vezes a gente teima, teima em não perceber, não querer escutar, não querer ver, né? Determinadas coisas. E é bem interessante, né? Um dia antes aí do 11/11, né? Então é só uma observação, né? O quantas de coisas que vão acontecendo no sutil e que muitas vezes a gente não presta atenção, depois fala, ah, isso não existe. Não, isso aí é bobagem, isso aí não, né? Mas enfim, né? Vamos falar aqui do dia de hoje, né? Que é um baita de um portal, né? Várias pessoas aí, cada uma com a sua fala mais maravilhosa do que a outra, né? Falando desse dia, desse portal. E o que eu adoro dentro dessa energia, né? É que não tem nada, né?
portal nenhum do lado de fora. O portal é dentro, né? Sempre. Se a gente pegar a palavrinha eu, né? São duas vogais, só tem essência nessa palavrinha eu, da 11, né? Então, isso aí já quer dizer muita coisa, né? E como eu já cansei de falar aqui, do que o 11 representa, né? Seu portal, ele traz, ele tem a nossa conexão extra, né? Porque, em geral, a gente tem os nossos conhecidos cinco sentidos, mas o 11 vai falar, não, você tem muito mais. É telepatia, clarevidência, clareaudiência e toda a intuição, tudo extra, né? O que eles muitas vezes falam da mãe que tem sexto sentido. Não, todos nós temos, né? Muitos outros sentidos. E o 11 fala disso. O 11 é uma antena, né? Eu falo que é uma antena parabólica que nos conecta a um campo de percepção mais refinado, mais, sabe? E quanto mais atento estamos, mais percebemos as informações e tudo que é encaminhado, tudo que é, né, encaminhado não, mas que está aí dentro do campo e que quando eu ligo as minhas antenas, eu entendo, eu acesso, né? Então, o 11 traz isso. O 11, se eu for somar e reduzir, a gente não costuma reduzir número mestre, mas é um 2, né? E o 2 é a própria energia do feminino, né? O 1 é a energia do masculino, mas o 2 é a energia do feminino. Então, o 2, ele vai falar o quê? Usa de sabedoria, né? A intuição, né? Quando a gente percebe algo, mas teimosamente fui parar lá no hospital para escutar que não era nada, né? Talvez porque eu fiquei com dor a noite inteira, no dia seguinte já estava um caco, né? Assim, e mas só para confirmar, não, você não tem nada. E aí a gente vai vendo assim que, né, se olhasse um pouquinho, prestasse um pouquinho mais de atenção, né? Na hora que a gente está um pouco cansado, a gente deixa escapar muita coisa. Então é isso. O 11 pede não só uso de sabedoria, saber estar no equilíbrio, né, das tuas emoções, dos teus sentimentos, ter flexibilidade, maleabilidade para lidar com as situações ou com as ações do um. É aquele que acolhe, né? O 2 é aquele que acolhe e que usa dessa sabedoria, né? O 11 são dois uns. Se a gente for olhar para uma porta, tem o marco da porta, né? Tem essas duas travas assim, né, para que a gente passe por ela, né? Então tem uma estrutura ali para que a gente possa passar. Pode ser a estrutura de um canal por onde a luz desce, né? Por onde a gente é reequilibrado, energizado, mas também representa eu, ou eu aí da 11, olhando para mim mesmo. É o primeiro, eu falo que é a primeira das ações que nós todos temos que fazer é olhar para dentro. Eu só consigo olhar para o outro a partir do meu eu, né? Do que eu sou, né? Eu só enxergo o outro e tudo de acordo com aquilo que está aqui dentro.
Então, eu tenho, eu falo que a nossa, se é que existe uma missão, seria a nossa missão maior, olhar para dentro e fazer essa parceria interna. Para quê? Para eu escutar, para eu usar de sabedoria o feminino aí, para que eu me dê as mãos, unindo o meu euzinho com o meu euzão, né? E aí sim, as portas, os portais internos se abrem. Ao abrir os portais internos, eu vou, é como se eu fosse alcançando níveis conscienciais maiores, porque vai abrindo, né? A minha consciência vai abrindo, né? É interessante que a palavra consciência, eu já também falei aqui muitas vezes, dá 44, que é 8 no final, né? Mas as vogais da consciência é 22. E as consoantes da palavra consciência também dá 22. Hoje é 11 e 11, né? Se eu for somar aí, o potencial energético do dia de hoje é 22, que tanto é a essência da consciência quanto a personalidade da consciência, né? Então, tudo tudo eu vejo que acontece, que nos é apresentado, que vem como uma informação ou como um sinal. Para quê? Para que a gente desenvolva cada vez mais ou retire os véus, né, das ilusões todas que acreditamos dentro desse campo da consciência coletiva, né, que foi inserido uma série de crenças, dogmas e etc., mas para um controle social, né, do que para fortalecimento do desenvolvimento cognitivo, emocional, e consciencial, né? É muito mais fácil controlar e dominar pessoas que não têm consciência e muito menos o resto todo, né? Então, aí é que está, né? E hoje fala duplamente, porque o dia e mês, né? O dia é como se fosse o nosso interno, a nossa essência, a nossa alma, e o mês é a nossa personalidade no sentido de como eu vou lidar com o social, como que eu vou me mostrar, né? É igual, é transparente, por isso é forte, que o que é dentro é fora, né? Como eu me sinto é como eu me mostro, né? Então, essas duas informações, pode haver uma distorção nessa informação? Sim. Eu internamente está vibrando numa conexão, mas ter medo de mostrar isso. Então, eu bloqueio. Então, não fica uma informação coesa, né? Literalmente límpida e transparente, né? Mas o 11, ele então vem nos trazer esse recado. Abra as portas internas. Se permita abrir os seus portais e ser quem você é, né? Eu lembro da expressão Eia Asher Eia, que é dito milhares de vezes, né, em Bíblia, que é eu sou, eu sou. Ao eu aí, né? Eu, mas não o eu do ego, né? Não é esse eu, é o verdadeiro eu, né? Que vai fazer essa abertura aí, e é interessante porque é a abertura para a energia do feminino. Como eu vou fazendo uma série de, né, leituras aqui, desde a equação que eu trabalho, eu vou pegando as palavras e vou trazendo aqui outras informações.
Se eu somar dia, mês e ano aqui, vai dar ou 13 se eu somar um mais um mais um mais um, né? Ou se eu somar 11 e 11, que hoje é dia 11, né? Vai dar 31 ou 13 ou 31, que no fundo é um 4, né? Pedindo hoje o quê? Alicerce, pezinhos no chão, né? Criar um ritmo, né? Para quê? Para você se sentir seguro em fazer esse trabalho de mergulho interno, de abertura, né? Para você galgar aí outros patamares conscienciais. Até o 11 somado 22, qual que é o potencial energético para hoje? Criar um novo mundo. Olha o portal que está abrindo. Criar um novo mundo com outro nível de consciência. Porque o 4, 22 também é um 4, mas o 4 vindo de outros números vai pedir muita transformação, ação, saber comunicar, né? Trabalhar com leveza e com alegria para você manter a sua estrutura, o seu alicerce. O 22, como é um número mestre, ele já não está falando da sua individual, mas é do coletivo, né? Então, esses portais energéticos, esses mestres, né, que a gente fala, eles vêm trabalhar sempre num âmbito maior, né? Então, é ter essa consciência de criar um outro mundo. Nós estamos vendo, aliás, esse ano como um ano 9, que é um ano de finalização, um ano de términos, de faxina total, um ano que exige que a gente olhe para trás e veja tudo que fizemos, que caminhamos e etc, e soltar e ficar levar só o que é essencial para o novo ano, para o novo caminho, né? Que ano que vem é 10, né? E o 10 é um, quer dizer, dá um novo início aí, mas já com outra consciência, né? Então, esse ano já nos mostrou tudo que a gente tem que mostrar, jogar para fora. Literalmente, jogar fora, né? É como se tivesse, como se estivesse havendo uma desconstrução total ou nos mostrando de forma cabal, né? Tudo que não é aquilo que a gente gostaria ou desejaria para as pessoas, para o planeta, para o mundo, para o cosmos, né? Todas as quebras de valores, de tudo, de moral, de tudo que a gente está vendo ruim, a gente está vendo ruim. Então, o ano, né, veio nos mostrando isso, né? E em cada mês, né, sendo trabalhada uma determinada energia, porque como é 9, o 9 é aquele que sempre devolve, é o verdadeiro mestre, ele devolve para quem está olhando para ele e de forma expandida, né? Ele sempre faz crescer, né? Em cada mês, o mês um 9 e 1 é 10, que é um. Mês 2, 9 e 2 dá 11, que é 2, né? Então, ele devolve, né? E amplifica. Para quê? Para que a gente se olhe naquela energia. Então, nesse mês 11, né? Ele também vai fazer a mesma coisa, e 9 e 11 dá 20, né? É, e 20 é. Eu gosto muito do tarô, né? Eu ainda vou aprender o tarô porque eu amo, né? Mas eu gosto muito só de ver determinadas coisas assim, que é aquela carta que tem um homem e uma mulher e uma terceira figura saindo de dentro de um túmulo e um anjo tocando uma trombeta, né? Que é aquilo assim, escuta o chamado para quê?
para o teu eu crístico nascer, renascer, sair daquela pseudo-morte, que é uma ilusão, né? Quando a gente entende, é uma ilusão, né? Então, a gente resgatar novamente, é o momento de regenerar, renascer, né? O nosso renascimento é a ressurreição do nosso eu, né? Esse mês vai estar, né? O anjinho lá em cima tocando a trombeta para que a gente se escute, a gente escute, aí eu com a dor no ouvido, né? Né? Então, assim, é isso, escuta o chamado, escuta. E é interessante, né, que eu gosto de pegar diversas formas, né, de olhar uma determinada informação. Dentro da equação que eu faço, tem uma posição aqui dessa equação que eu chamo de ponto de apoio, aquilo que seria o nosso ponto de apoio para o dia de hoje, para a tarefa de hoje, né? Seriam quatro no final. E esse ponto de apoio dá 38, que dá 11. É outro número que eu amo, que eu já canso de falar aqui também, né? Porque a expressão Jesus Cristo dá 38, que dá 11. E é interessante que a expressão Jesus Cristo, as vogais dão 19 e as consoantes dão 19, que é a carta do Sol, né? E a expressão o Sol dá 20. Então, a carta de 19 já está mirando a de cima, né? E o sol é o quê? É aquilo que nos faz brilhar, é ir em direção a essa luz, né? Esse brilho, né? Se a gente for lembrar que todos nós viemos, né? De um grande sol, o sol central, enfim, a gente recebe as codificações todas conectadas diretamente com o sol, né? Eu, quando era muito tempo atrás, eu fiz como é que fala, gente? Que volta no tempo, esqueci o termo agora. Enfim, que a gente vai, né, voltando e vendo. E uma pessoa que estava fazendo, ela era uma irmã de caridade, ela não acreditava em vidas passadas, nada disso. E de repente ela mandou eu voltar no momento da minha concepção nessa vida. E eu me vi do lado de fora. E eu vi o momento do meu pai e da minha mãe ali me fazendo, né? E ela ficou, como assim? Como assim você está vendo isso, né? Você não podia estar vendo isso se ainda não foi feita. E eu falei, mas eu não estou vendo, né? E ela falou assim, mas quem é você? Na hora que ela falou quem é você, eu me vi como um ponto de luz. E ela falou assim, mas da onde está vindo? Da onde você está vindo? Aí eu vi um lugar fantástico, repleto de pontos de luz, um monte de pontos de luz. E ela falou, mas da onde estão vindo esses pontos de luz? Na hora que ela falou isso, eu vi um sol, uma coisa assim, nunca vi uma imagem tão linda na minha vida, um sol fantástico. E é como se o raio de sol saísse e até se desprendesse, aí ficava aquela gota, né? Desse raio assim que soltou daquela fonte, né? Maravilhosa. Então, esse sol, né? Somos todos nós. A expressão o sol, né? Da Vinci. A expressão Sananda, que é um dos nomes de Yeshua, de Jesus e Yeshua, né? É 20. A palavra Cristo é 20, né? São expressões bastante interessantes, né? Eu gosto de ver muitas essas ressonâncias, né, com diversas expressões, né, porque a gente vê ali a vibração do que está trazendo ali. E a expressão novembro, escrita.
novembro dá 38, que dá 11. 19 de vogal, 19 de consoante. Então, essa expressão, Jesus Cristo, ou a expressão novembro, tem exatamente a mesma frequência, em termos de vogal, essência e aquilo que externa, que é o 19, que é o princípio e o fim, né? É a ação e o término dessa ação, né? Que comporta o alfa e o ômega, é o tudo, né? Então é interessante, né? O que temos aí durante o mês de novembro todo, né? E o que está mostrando hoje, que é o nosso suporte hoje. É o nosso suporte hoje, né? Para que é o facilitador, continua sendo 11, né? É o facilitador, continua sendo 11. Então, implica em quê? Em termos que, de fato, olhar para dentro. Eu faço tantas contas aqui. A palavra 11, né? O número 11 é a palavra 11, dá 24. E é interessante que a palavra 11 é 12 de vogal e 12 de consoante, né? E só tem dois números dentro das letras, né? 7575, né? Então é bem interessante, assim, internamente, dentro da informação, né? Tá pedindo direcionamento no meu caminho, segurar as rédeas, né, para eu saber me conduzir, mas falando que as respostas estão dentro, eu tenho que mergulhar, eu tenho que confiar em mim, confiar, ter fé no meu próprio processo, né, e ao mesmo tempo ter conexão, né, fazer pontes, né, e, e saber me experienciar para fazer as mudanças necessárias. É basicamente o que está dentro da palavrinha 11, né? E da 24, né? 24, que dá 6. 12, 12. 12 nos pede o quê? Olhe de outros ângulos, olhe por outros ângulos, veja a vida por outros ângulos e saiba expressar não só ter ação, mas sabedoria para você, para que a sua fala se torne verbo, tanto internamente quanto externamente. 24, a palavrinha Madalena dá 24. A palavrinha Yeshua também dá 24. E é interessante que Yeshua é 12 de vogal e 12 de consoante, né? Então, é interessante a gente observando tudo, né? Todas as informações que nos levam a o 24 fala do que é aquela coisa, volta para casa. Mas com quê? Com paz, com beleza, com harmonia, sabendo fazer as escolhas necessárias para que você encontre isso. Paz, equilíbrio, harmonia, o belo, né? Resgatar o belo, se sentir em casa, né? Mas também fala do senso de valores, responsabilidade, né? O que é tudo isso, né? Esse conjunto aí, né? Se a gente está aqui 11 construir um novo mundo, né? Uma nova informação, com outra consciência, internamente, o que temos que fazer? De forma que a gente vai abrindo essas muitas possibilidades, né? Pega a palavra, escreve, tem um número, abre, vê o que significa internamente. Sabe, assim, são muitas as informações que vão se abrindo para tudo,
no fundo, culminar no mesmo ponto, no mesmo, né, objetivo, que é o quê? É o portal para outra consciência. E está aí, e um portal maravilhoso, onde a gente pode, de fato, dar a mão e criar uma outra informação, né? Olhar por outros ângulos essas informações para que a gente crie através do nosso verbo, mas com outro patamar de consciência, vendo tudo que já vimos, né? É o ano 9 aí, que não devemos mais carregar, né? Não devemos mais levar isso para frente, muita coisa aí, de levar o quê? O que é essencial. Enfim, é um dia aí poderoso, né? Que demanda transformação interna para que essa consciência ela saia daquele serzinho rastejante e se transforme, né, em algo luminoso como o sol, né, para que a gente traga todo o nosso brilho, né, para fora e viva a partir desse lugar, né, sendo verdadeiros. 11, 11, né? Eu sendo verdadeiro comigo, sendo verdadeiro com o outro. E cada um nessa mesma vibração. Imaginou? Que coisa maravilhosa que iremos criar, né? Então, gente, é isso, né? Um dia magnífico para todos nós, com muita consciência, com muita luz, com muito brilho, né? Que o brilho é interno também, e a gente consiga colocar isso de fato para fora, né? Criando uma rede aí magnífica de profunda mudança neste plano aqui, tá bom? Um beijo enorme e até uma próxima. Beijinho.